Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, o nosso Café com Fé. Hoje, dia 2 de abril, graças a Deus, quarta-feira, que Deus abençoe muito a nossa semana, que Ele venha abrir portas onde nem paredes existem. Hoje nós vamos continuar nossa leitura do segundo livro do profeta Samuel, capítulos 3, 4 e 5, e depois o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas antes quero trazer para você uma reflexão do pastor Billy Graham, que em uma das suas pregações disse assim: um paralítico foi curado quando seus amigos o levaram até Jesus. Mas e você? Onde os seus amigos os têm levado? E eu gostaria que você refletisse sobre isso, não só onde os seus amigos têm te levado, mas como você, como amigo, onde tem levado os seus amigos. Que tipo de influência você vem sofrendo e que tipo de influência você vem sendo. É importante nós entendermos que quando nós queremos ser vencedores, nós temos que andar com vencedores. E quando nós queremos que os nossos amigos sejam vencedores, nós ensinamos o caminho das pedras para eles, mostrando como vencer. E não apenas como lutar interminantemente sem vencer. E uma das formas que nós temos de vencer é entregando nossos caminhos, os nossos projetos, os nossos corações a Deus, porque Ele sim nos garante a vitória. Amém? Não vou fazer maiores comentários porque os nossos textos são grandes hoje, e para não ficar um vídeo grande demais, eu já quero convidar você a orar, tá? Para que então possamos iniciar a nossa leitura bíblica. Vamos nessa? Senhor Deus eterno, mas esta manhã, Senhor, de quarta-feira, e eu gostaria de louvar o Senhor antes de sair para o trabalho, antes de começar os meus afazeres e minhas responsabilidades. Quero dedicar esta manhã, quero dedicar este dia, quero dedicar a minha vida ao Senhor e ao louvor da Tua glória. Creio que comigo estão centenas de pessoas fazendo o mesmo, dedicando um período de oração e de meditação na palavra para adorar ao Senhor, dedicando a Ti um nosso tempo, Senhor, já que o Senhor dedicou a Tua vida, entregando a Tua vida, derramando todo o Teu sangue lá na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Então nos abençoe, que essa meditação na Tua palavra nos traga o conhecimento do Senhor, possamos nos aproximar ainda mais de Ti, conhecendo na plenitude da Sua graça. Desde já é o que eu te peço, e com muita alegria e gratidão eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Já deixa o seu like, seja através do joinha, seja através do coraçãozinho. Deixa o seu like aí para você fortalecer ainda mais o nosso canal. Se puder, copie o link, seja do YouTube, seja do TikTok, copie o link, envia nos grupos ou até mesmo no status do WhatsApp e comenta, faça algum comentário. Seus comentários é que me ajudam ainda mais, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3 do segundo livro do profeta Samuel. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi enfraquecendo. Estes são os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. O mais velho, era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso eu sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que eu fiz pelo seu pai, Saul, e pela família, e os amigos dele, e não entregar você a Davi, a minha recompensa é essa, ser acusado por causa de uma mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. Eu tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul.
Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo de que Abner poderia fazer. Então, Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se quando vier para cá trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Então eles farão uma aliança com o Senhor, para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que o seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque trazendo muitos despojos. Quando Joabe soube e foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz, Joabe foi até o rei e perguntou: mas o que foi isso que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem o Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio para espioná-lo e para descobrir tudo o que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor que eu e o meu reino somos para sempre inocentes desse crime que Abner, filho de Ner, contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e a sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos os que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam panos de saco, lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiam para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais:
Não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abisai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus a sua maldade. Capítulo 4. Quando Esbozete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo, e todo o Israel ficou sem reação. 2 de seus irmãos, Baaná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Esbozete. Eram filhos de Rimom, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois os seus habitantes originais fugiram para Gitaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Esbozete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baaná passaram por ela sem serem notados, e entraram na casa, onde encontraram Esbozete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Esbozete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Esbozete, filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Beerote, o Senhor, que me tem livrado de todos os meus sofrimentos, é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem, e assim eles fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram os corpos junto à represa em Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Esbozete e o sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Capítulo 5, vamos lá? Esse aqui foi curtinho. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, eles disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Ao todo, reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que até hoje é chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados, odeio esses jebuseus cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado, os cegos e aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a porta interna.
Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa do seu povo Israel. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais 2 concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: eu devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio de meus inimigos com uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. E mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e os ataque perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. E agora vamos para Atos, capítulo 10. Vamos lá? Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Ele, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: quem é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora, envie homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo algum, Senhor, respondeu Pedro. Eu jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que o próprio Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. E no mesmo momento, os homens que Cornélio havia enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com ele. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram.
por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano nos enviou. Ele é um homem devoto, temente a Deus, ele é respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. Naquele dia, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte, e Cornélio os esperava, e havia reunido todos os seus parentes e amigos íntimos. E quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, homem, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram, e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: Vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe aos gentios. No entanto, Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso eu vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. E Cornélio respondeu: Há 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. Aí de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e se lembrou das suas esmolas. Agora envie mensageiros da Jope e mande chamar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita daqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo aquele que crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro respondeu: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, como nós também recebemos o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. E aqui, queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje. Eu tinha alguns comentários para tecer, porque são lindos, tanto de 2 Samuel como aqui do livro de Atos, mas eu vou deixar os nossos comentários para um outro momento. Mas espero que Deus fale muito ao seu coração, como falou comigo enquanto eu lia. Tá? Se você chegou até esses 25 minutos de leitura comigo, me faça uma gentileza, por favor, coloque aqui concluído com sucesso, seja no TikTok, seja no YouTube, por favor, se você chegou até os 25 minutos, coloque. Por que eu peço isso? Primeiro, eu consigo ter uma noção de quantas pessoas estão assistindo o vídeo por completo, e segundo, a plataforma começa a entender que está tendo engajamento. E aí, mesmo que as pessoas não me conheçam, ela começa, as plataformas, as duas, começam a jogar o vídeo para outras pessoas. Os nossos vídeos são mais difíceis de serem divulgados. Por quê?
25, 26, até 30 minutos alguns dos nossos vídeos têm. Para a plataforma, para elas entendem, é longo demais, as pessoas não vão assistir. Então, ela segura. Ela não manda para tanta gente, só para as pessoas que já são inscritas. Então, quando você comenta, ela pensa, tá tendo engajamento. Ela começa a mandar para mais pessoas. Então, você me ajuda muito se você comentar aqui no finalzinho, concluído com sucesso, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a sua semana, que agora chega na metade, mas que seja o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.